Você sabia que o Arsenal ofereceu 25 milhões de euros ao Palmeiras por Danilo? Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre a resposta do Verdão, vai falar também sobre o São Paulo e esse papo de que Léo Pelé está sendo vendido por um clube francês. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Júlio Casares, o presidente tricolor, e trago a resposta. Te atualizo também sobre o Corinthians, com informação importante. O Timão vai bancar 78% do valor do ingresso para o seu torcedor na final da Copa do Brasil. Já no Flamengo a história é curiosa. Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, teria procurado o rubro-negro para comprá-lo. Será que tem verdade nessa história? Para completar as últimas do mercado de transferências, te atualizo sobre a minha Portuguesa, Internacional e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bem bacana ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nessa terça-feira tem Liga dos Campeões, Série A e B do Campeonato Brasileiro, começando pela Champions. Inter de Milão e Barcelona se enfrentam na Itália e a vitória da Inter paga R$ 4,40, o empate paga R$ 4,22. Cotação bem alta. Tem ainda Eintracht Frankfurt e Tottenham na Alemanha. Se o time alemão vencer, você fatura R$ 3,39 para cada real apostado. Já no Campeonato Brasileiro, Juventude e Corinthians, vitória do Timão pagando R$ 2,30. Também gostei dessa cotação. Para completar, Grêmio e CSA, jogo na Arena do Grêmio, e a vitória do Tricolor Gaúcho paga R$ 1,42. Para você aproveitar essas e outras cotações que só a Aposta Ganha oferece, é super simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo ou aponta seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela, faz seu cadastro na Aposta Ganha e sai apostando. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Palmeiras venceu o Botafogo por 3-1 na noite dessa segunda-feira, ampliando para 10 pontos sua vantagem para o vice-líder, que nesse momento é o Internacional. Essa é a maior vantagem do Palmeiras desde o início do Campeonato Brasileiro. Outra curiosidade: desde a 16ª rodada, o Palmeiras não vê sua gordura diminuir em relação ao vice-líder. Essa vantagem, na oportunidade, era de 1 ponto para o Corinthians, foi para 2 pontos em relação ao Galo, 4 e depois 6 pontos em relação ao Corinthians, 7 pontos de vantagem para o Flamengo, isso com o passar das rodadas, tá? 8 pontos para o Internacional, 9 pontos para o Fluminense e agora 10 pontos em relação ao Inter. Se alguém ainda tinha dúvida de que o Palmeiras será campeão brasileiro, essa dúvida já não deve mais existir, certo? Bora falar sobre BKSS. Técnico argentino que recentemente deixou Defensa e Justiça, havia sido procurado pelo Santos e disse não. De acordo com a imprensa argentina, o BKSS deve ser anunciado nas próximas horas como novo comandante do Elche, time espanhol que demitiu nessa segunda-feira um treinador chamado Francisco. Bora seguir com um giro de notícias e contar que a Série B tem um novo quinto colocado. O Sampaio Corrêa venceu em casa a Ponte Preta por 2-1 e pulou para o quinto lugar. São 48 pontos conquistados, somente um atrás do Vasco, que ainda joga na rodada. Já o Londrina, que teria a oportunidade de se igualar em pontos com o Vasco, perdeu fora de casa para o Guarani por 1-0, se manteve com 46 pontos e é o sexto colocado, correndo o risco de perder mais posições com o decorrer dessa rodada. Quero falar sobre a minha Portuguesa e lançar um desafio para os presidentes de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Nos últimos anos, todos esses dirigentes prometeram ajuda para a Lusa. E eu reconheço que seria muito complicado ajudar a Portuguesa, porque por mais que eles quisessem emprestar jogadores, a Lusa não conseguiria ser atrativa para atletas do time principal do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos, jogando a Série A2 do Campeonato Paulista e depois a Copa Paulista. Depois de 7 temporadas na segunda divisão estadual, a Portuguesa vai em 2023 disputar a primeira divisão, a elite. E o grande objetivo vai ser se manter na primeira divisão. É a partir daí que eu acho que o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos podem estender a mão para um co-irmão, emprestando jogadores que nem estão sendo muito aproveitados. E a parceria pode ser boa para todos, para a Portuguesa que ganha reforços, para esses times grandes, que vão dar oportunidade para atletas que não jogariam nos times principais e também para os jogadores que vão ter uma vitrine bem legal.
Resta saber quem vai se dispor a ajudar nos últimos dias, semanas e meses. Os presidentes do São Paulo e do Santos foram aqueles que mais conversaram e se aproximaram do presidente Antônio Carlos Castanheira. Também queria saber a sua opinião sobre a minha portuguesa. Se é daqueles que gosta da Lusa, não gosta, o que você pensa? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Paulo Autuori deixou o Internacional nessa segunda-feira para nunca mais voltar ao Beira-Rio. Esse é o sentimento do presidente Alessandro Barcelos, dos dirigentes, membros da comissão técnica e de torcedores, depois da forma como o Paulo Autuori conduziu sua ida para o Atlético Nacional da Colômbia. Ele vai ser o novo treinador do time colombiano e o que pegou foi que ele não avisou ninguém de que sairia. Às 3h32 da tarde dessa segunda-feira, o Atlético Nacional anunciou através da sua conta no Twitter que Autuori era o novo comandante do clube. Só que ninguém do Colorado havia sido avisado pelo Autuori, que estava dando expediente. Foi um clima extremamente ruim. Paulo Autuori, que vinha participando de todas as conversas para a programação do time para o fim dessa temporada e também para contratações no próximo ano. Ele acabou sendo chamado pelo presidente Alessandro Barcelos para prestar esclarecimentos e disse que tinha de fato conversas avançadas com o Atlético Nacional para ser treinador em 2023, mas diante da emergência ele foi convidado de última hora para virar técnico, acabou aceitando o convite e não teve tempo para comunicar aos dirigentes colorados. Ninguém gostou. Eu posso assegurar para você que o Autuori não volta tão cedo, não, acho que não volta nunca mais pro Beira-Rio. E a curiosidade é que o Paulo Autuori vive dizendo que não quer mais trabalhar como treinador. A justificativa que ele deu para os dirigentes do Inter é que ele não se sente confortável para trabalhar como técnico no Brasil, diante do imediatismo dos resultados, como a situação na Colômbia. Ele se sentiu mais à vontade. E você que pensa sobre essa história? Para completar, só queria contar sobre alvos do Internacional para o lugar do Autuori. O primeiro nome é de Abel Braga, que também já disse que não quer ser mais treinador no Brasil e que gostaria de ter um cargo parecido ao do Muricy Ramalho no São Paulo. Além dele, também concorrem o D'Alessandro e o Tinga, dois ex-jogadores com enorme identificação com o Inter. Fora de notícia exclusiva, o Arsenal da Inglaterra, clube que tem Edu Gaspar como diretor de futebol, tentou a contratação de Danilo, meio-campista do Palmeiras. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa muito próxima do Danilo, depois que eu publiquei um vídeo nessa segunda-feira contando que ele segue na pauta de clubes grandes do futebol europeu para a virada do ano. Segundo essa pessoa da minha confiança, o Palmeiras recebeu no último dia da janela de inscrições lá na Inglaterra uma proposta oficial de 25 milhões de euros do Arsenal. Essa oferta hoje equivale a mais ou menos 126 milhões de reais. Mas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, já havia deixado bem claro que não venderia o Danilo em hipótese alguma nem em 2022, talvez em 2023, e é por isso que o mercado anda tão agitado com a possibilidade de comprar o atleta a partir de janeiro. Mesmo com a queda recente de produtividade, mas o menino que foi convocado para a seleção brasileira e que tem números bem legais na atual temporada, dificilmente permanecerá no Verdão por muito tempo. A boa notícia para o torcedor alviverde é que o atleta que foi comprado por R$1 milhão hoje está avaliado em 30 milhões de euros ou 152 milhões de reais, um lucro de 151 milhões. O Verdão é dono de 80% dos direitos econômicos, os outros 20% seguem vinculados ao Cajazeiras. O Palmeiras tentou recentemente adquirir um percentual maior, não conseguiu. O time baiano está muito interessado e de olho na possibilidade de uma venda futura. Agora falar sobre o São Paulo e repercutir a notícia de que Léo, zagueiro, está de malas prontas, já tem tudo acertado para jogar num clube francês. A informação foi divulgada na noite dessa segunda-feira pelo jornalista Alexander, que trabalha como repórter do Terra. A informação que ele tem é de que São Paulo, Léo e esse clube francês, cujo nome não foi revelado, já tinha uma conversa bastante avançada, mas optou-se pela permanência do atleta até o fim da atual temporada, porque ele queria jogar e ser campeão da Sul-Americana. Sem o título, o caminho ficaria liberado para que ele fosse negociado, embora a janela de transferências lá na França esteja fechada. Ele só vai poder se mudar para lá a partir de janeiro, depois da Copa do Mundo. De qualquer maneira, o Léo cumprirá os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, as 10 rodadas que o tricolor ainda tem por fazer, e depois vai embora. Mas, porém, contudo e todavia, antes de gravar o vídeo, procurei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para saber em que pé estava essa história, quantos milhões de reais o São Paulo lucraria com a transferência do atleta, que hoje tem 26 anos de idade e tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024.
A resposta do Júlio Casares foi a seguinte, abre aspas, não temos proposta formal nenhuma por ele, fecha aspas. Também quis saber se existiam sondagens, quais eram os interessados. Júlio preferiu não dar muitos detalhes. Só assegurou que existe uma enorme caminhada até uma possibilidade de acordo pela venda do Léo Pelé. Atleta que não deve ficar, até porque tem a imagem bastante desgastada com torcedores. O grande ponto é que talvez não renda muito dinheiro. Segundo o Transfer Marketing, que é um site que avalia o valor dos atletas, hoje o Léo está cotado em mais ou menos 3 milhões de euros. Bora falar sobre o Corinthians com uma novidade inusitada. O Timão está disposto a pagar 78% do valor de cada ingresso pro torcedor alvinegro na partida final da Copa do Brasil no Maracanã contra o Flamengo. Bora explicar essa história. Você sabe, já há alguns dias aqui no canal, que o Flamengo estava disposto a cobrar R$ 400 por cada ingresso de torcedores do Corinthians na partida do dia 19, é o jogo de volta da final da Copa do Brasil. O Corinthians lutava contra os dirigentes do Flamengo por um valor menor, entendia que não fazia o menor sentido. O que o presidente do William Monteiro Alves decidiu junto com o departamento financeiro? O Timão vai bancar quase 78% do valor total. E em vez de R$ 400, cada torcedor do Corinthians que for ao Maracanã vai precisar desembolsar apenas R$ 90. Os outros 310 serão responsabilidade do Timão. Aí você, que é mais mão de vaca, mais mesquinho, deve estar pensando, tá bom, então o Corinthians vai assumir todo esse prejuízo? Sim, R$ 1.100.000. Mas a conta feita pelo Corinthians também é interessante. O Timão vai utilizar a grana que pretende faturar com o torcedor do Flamengo no jogo da Neoquímica no dia 12, não essa quarta, a outra, primeira partida da final da Copa do Brasil, para custear os ingressos dos torcedores alvinegros no jogo da volta. Bora explicar melhor ainda essas contas. Os torcedores do Flamengo vão ter direito a 2.800 ingressos na Neoquímica Arena e vão ter de pagar os R$ 400 que o Flamengo vai cobrar lá no Rio de Janeiro. 400 vezes 2.800 e chega-se ao número de R$ 1.100.000. Exatamente quanto o Corinthians vai precisar bancar para ter a oportunidade de dar ao torcedor alvinegro um ingresso a R$ 90 na partida de volta. E a primeira reação dos torcedores alvinegros nas redes sociais foi a melhor possível, todo mundo encantado com a decisão do presidente corintiano. Queria saber a sua opinião. Tá certo o dirigente corintiano? Tá errado? O torcedor é quem tem que bancar esse custo. Só para finalizar mais um detalhezinho, se o torcedor rubro-negro será responsável por comprar um ingresso de R$ 400 na Neoquímica Arena, o mesmo ingresso equivalente dentro do estádio corintiano vai sair para membros do Fiel Torcedor, programa de sócios torcedores do Corinthians, por apenas R$ 38,50. Quero fechar o vídeo para trazer uma informação bombástica, que nem é minha, bom que se diga, o Flazoeiro, que é dono de um canal aqui no YouTube que trata sobre o Flamengo, contou alguns dias atrás que Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e um dos donos, o CEO da Qatar Sports Investment, aquela multinacional com muito dinheiro, esse cara pensou em comprar o Flamengo. E essa tentativa se deu antes de abrirem negociações com o Atlético Mineiro. A informação sobre o interesse do Nasser Al-Khelaifi no Atlético foi divulgada primeiro pelo canal do Nicol. Só para você entender o contexto. O Khelaifi, de acordo com o Flazoeiro, procurou os representantes do Flamengo primeiro para saber se existia alguma intenção do rubro-negro em se transformar numa SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Ele estava muito interessado nos 40 milhões de torcedores do Flamengo e em toda a capacidade de faturamento. O Fla já ganha, em média, mais de R$ 1 bilhão de receita por temporada. Só que, para desespero do torcedor do Flamengo e também do Nasser Al-Khelaifi, segundo o Flazoeiro, a resposta ao empresário super milionário foi de que o Flamengo não tem nenhuma intenção de se transformar numa SAF. Houve o agradecimento pelo contato, mas nenhuma conversa avançada. E aí, só para complementar essa história, vale a lembrança de que vários clubes brasileiros têm sido negociados com grupos de investimento nacionais e internacionais por cifras inferiores àquilo que o Flamengo arrecada por temporada. Botafogo e Cruzeiro, por exemplo, renderam 400 milhões de reais, o Vasco saiu por 700 milhões de reais, o Bahia acaba de fechar com o Grupo City por R$ 1 bilhão de reais. Quanto é que valeria o Flamengo, com toda a sua capacidade financeira, com 40 milhões de torcedores, com o melhor elenco do futebol sul-americano?
use o espaço para comentários para dar sua resposta. Eu nem cogitaria sentar à mesa com qualquer investidor internacional se fosse dirigente do Flamengo por menos de 10 bilhões de reais. Bom, pessoal, essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta de tarde com mais vídeo e também com o programa do Nicola. Abraço, tchau!